Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A visão que eu tive do inferno. Em uma das visões da noite, fui levado ao fundo do abismo. Lá tinha uma como que muralha, como aquela da China, que atravessava no meio daquele abismo. Ao fundo daquela muralha, dentro do abismo, havia chamas de fogo como de uma fornalha. A chama era azul, vermelhada, amarela. Aí eu reparei que ouvia lá gemidos do meio daquelas chamas. Então eu olhei, reparando o que era aquele gemido. Então foi que eu vi. Havia ali milhares e milhares de pessoas com o corpo todo deformado, jogadas pelaquele chão, no meio daquela fumaça toda, daquela escuridão. A única luz que iluminava aquele lugar, aquela escuridão, era a luz das chamas que havia lá naquele lugar. E lá havia pessoas de tudo quanto é tipo de corpo mutilado, com olhos abugalhados, de todas as formas. Também aquelas pessoas todas gemendo, como que se fosse de dor e de tormento. Aí continuei olhando e fui olhando em meio de toda aquela multidão. De repente, eu vi uma mulher de cabelos cacheados, ondulados, que olhava ou que estava com seus braços como que sentada, os dois braços escorava o corpo dela, mantendo ela sentada. Aí fui reparando do rosto para baixo dela, para o corpo, porque era uma mulher muito formosa, muito bonita, de uma morena cor de jambo, uma morena clara, muito bonita, com as roupas de púrpura azul bem claro e meio que era transparente, meio que transparente. E fui olhando para baixo do corpo dela, fui descendo, e de repente vi que o corpo dela, da cintura para baixo, estava separado do restante do corpo dela. E no meio havia pedaços de
dava para ver pedaço da coluna dela, veias, dava para ver o intestino, a carne misturada com nervos, tendões, tudo pendurado ali, naquela separação do corpo de cima com a parte de baixo do corpo. Como que estivesse como que ela tivesse sofrido um acidente e partido ela no meio, partiu o corpo dela no meio. Quando eu olhava para tudo aquilo, espantado, pasmo com todas aquelas coisas, e pasmo com ela também. De repente, olhei para o rosto dela, que estava com a cabeça baixa, triste, sofrendo, angustiada. E ela olhou para mim com muito pânico e muito terror dentro dos olhos dela. Aí ela, olhando para mim, gritou, pedindo socorro, como que ela estivesse vendo um anjo, alguém que podia socorrê-la. Foi que alguma coisa, alguém e eu assustado com aquele grito, olhar de angústia, de tormento, que ela olhava para mim. Então como que alguém segurando nos meus ombros, não dava para saber se era 2 pessoas ou uma pessoa, seguraram nos meus ombros, nos meus braços, por debaixo dos meus braços, e me tiraram de lá daquele lugar, naquele mesmo momento que ela gritou socorro para mim. E de repente eu me vi lá sentado na minha cama, dentro do meu quarto, e fiquei pensando: Senhor, que isso? Que será isso? Então foi que eu ouvi uma voz que falava comigo: viste tudo isto? Esse lugar é o Hades, conhecido pelas pessoas como inferno. Aí eu pensando muito sobre isso, fiquei perguntando ao Senhor: quem será? Quem será? Ao longo dos tempos, dos anos que foi passando, eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, quem será essa morena? Será que é alguma pessoa aqui na Terra? Alguém que eu conheço? Quem será? Eu preciso alertar, eu preciso falar para essa pessoa. Preciso ver quem é essa pessoa. Eu queria alertar, falar para ela. Essa morena, se for alguém aqui na Terra, me mostra, que eu quero alertar essa pessoa antes dela ir para aquele lugar. E desde então continuei procurando por onde eu passava, por onde eu ia,
para ver se eu conseguia ver essa mulher. No entanto, um dia Deus me revelou. Lembraste bem daquela morena que tu viste lá no Hades? Não pediste tu que eu te mostrasse quem é? Eu te digo, essa morena, ela se chama minha esposa, a minha igreja. Alertai, alertai, falai, proclamai, para que ela não há de ir para aquele lugar, porque ela não anda segundo a minha vontade. Ide e dizei: acorda-te, levanta-te do teu sono, abre teus olhos e vê. Porque como os doutores da lei, como os judeus, tens negado o meu nome, voltando às práticas das obras mortas, como não pode isso, não pode aquilo, as obras da lei, da qual Cristo vos libertou, de todas as ordenanças, de toda doutrina e preceitos, segundo a lei de Moisés, o que era até João. Por isso Deus tirou o reino de Deus e passou para os gentios, tirou da mão dos doutores da lei e passou para os gentios, para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador. E por isso os doutores da lei não aceitavam João e quanto menos a Cristo, porque Cristo e João era sempre contra estes costumes, esses preceitos, que nunca curava, nunca libertava, escravizando os seus seguidores com preceitos e doutrinas que de nada aproveita, senão para o corpo. Como João dizia, arrepende-te, pois, e crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador.